Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Ao ler a Bíblia, há muitas questões que nos intrigam. Na verdade, algumas delas que não há resposta, porque diz a palavra de Deus que há certas coisas que Deus reservou para si, Ele não as quis revelar a nós. São questões difíceis às vezes para nós, porque temos uma mente muito inquiridora, nós temos necessidade de encontrar resposta para tudo, e muitas vezes não aceitamos a resposta que Deus dá. Ela nos parece simplória, elas nos parecem ridículas, e por esta razão, muito dinheiro que poderia resolver o problema da fome no mundo, é investido ao longo de séculos, ou pelo menos há quase um século, para descobrir por que nós existimos, qual foi a origem de tudo, para provar uma teoria, é uma teoria, quando a palavra de Deus, há milênios, nos diz, foi Deus quem criou tudo. Mas algumas questões nos saltam aos olhos quando nós lemos a Bíblia, e uma dessas questões que sempre foi intrigante para mim é em relação a Judas Iscariotes. Por que é que Jesus foi escolher Judas? Dentre tantos que seguiam a Jesus, é interessante que Jesus, ele escolheu os 12 discípulos para apóstolos, e dentre eles, escolheu Judas Iscariotes. E é interessante porque vamos ver que Judas Iscariotes, ele vai representar um papel importantíssimo, fundamental, dentro da obra que Jesus Cristo veio realizar, a missão que ele veio cumprir. Jesus veio cumprir a missão de ser o resgatador, o remidor, aquele que com a sua própria vida pagaria o preço de resgate do homem pecador separado eternamente de Deus, que estava condenado e está por causa dos seus pecados, porque nenhum ser humano podia, ou pode ainda hoje, jamais poderá alcançar salvação e vida eterna, se não for através de Jesus, porque Jesus foi o homem perfeito, criado por Deus e colocado nesse mundo imperfeito, que em tudo foi tentado e em nada pecou, e o propósito único dele era salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele perdido e condenado para a morte eterna, a separação eterna de Deus. E Judas Iscariotes, ele vai cumprir um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque Jesus sabia quem Judas era. Jesus sabia que Judas era o traidor. Quando, na noite que ele ia ser traído, tomando a última ceia com seus discípulos, alguém pergunta a ele: Senhor, mas quem vai ser aquele que vai te trair? Ele disse: aquele que comigo mete a mão no prato. Ele já sabia. Em dado momento ele volta-se para Judas e diz: vai fazer o que você está preparado para fazer. E os que estavam à mesa e ouviram isso pensaram: ele vai sair para comprar mais pão, ele deve estar saindo para comprar mais pão. Mas não, ele estava indo para fazer os acertos finais com aqueles que iriam prender Jesus.
E por que Judas cumpre esse papel tão importante? Porque Jesus precisava morrer como morreu, passar por aquela tortura, ser ferido pelos homens e ainda assim amá-los de tal modo, entregando a sua vida também por eles, pois lá enquanto ele estava sendo crucificado, enquanto ele estava sendo torturado, ele não amaldiçoou a nenhum daqueles que o maltratavam, e quando ele estava sendo crucificado, ele clamou e intercedeu por eles, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele morreu perdoando aqueles que o estavam assassinando, aqueles que o torturaram, aqueles que o levaram até a morte. Mas Judas, na sua trajetória, ele cumpre um papel também muito importante no discipulado de Jesus para conosco, para mim e para você hoje. Observa que algumas características a respeito de Judas são declaradas no Evangelho, e Deus quer com elas comunicar a nós algo muito importante. Vamos ver o que sabemos de Judas, esse um dos 12 escolhido por Jesus para ser seus apóstolos. João capítulo 12, versículo de 4 a 6, diz assim o texto: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus vai a um jantar ao qual é convidado, ele é o convidado de honra, e entra ali uma mulher, e ela traz consigo um perfume caríssimo, que custava o preço de 300 dias de trabalho de um trabalhador. E ela abre aquele vidro, ou aquele vaso, e derrama 300 dias de salário de trabalhador em um perfume que estava ali dentro, todo sobre Jesus. E Judas fica escandalizado, Judas fica revoltado, Judas fica aborrecido. Ele diz: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e se deu aos pobres? E o texto diz, o autor, o João, o evangelista, que era um discípulo de Jesus, ele disse isso, não porque ele tivesse cuidado dos pobres, ele estava pensando nos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ainda em João, capítulo 13, versículo 29, nós encontramos outra observação a respeito de Judas. Diz o texto do versículo 29: Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Isso foi ali na ceia. Como Judas era o que trazia a bolsa, ou seja, Judas, ele era o tesoureiro de Jesus. Você contrataria um tesoureiro sabendo que ele vai roubar você, sabendo que ele é ladrão? Você tem uma missão para cumprir, você tem que viajar pelo país inteiro, você tem que dar palestras, você tem que discipular, você que tem que transmitir, você tem que falar do seu projeto, você tem que levar as pessoas a conhecerem o seu projeto, você tem que viajar de norte a sul, de leste a oeste. Tudo isso vai demandar recursos financeiros, e esses recursos financeiros que chegam a você é por donativos, são pessoas que financiam, são pessoas que voluntariamente te dão como oferta para custear as suas despesas.
riquezas, e você vai e coloca um camarada para ser tesoureiro teu e cuidar desses recursos, sendo ele ladrão, um camarada que ele tem problema com dinheiro, ele não é fiel. Amado, Jesus tinha o poder de saber o que se passava na mente das pessoas. Nos textos de Mateus capítulo 9, versículo 4, de capítulo 12, versículo 25, por exemplo, nós encontramos a expressão que diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Ou seja, Jesus era capaz de saber o que estava na mente das pessoas. Como Jesus não saberia que Judas era ladrão, que Judas roubava da bolsa, que Judas metia a mão no dinheiro da tesouraria? Por que então Jesus, no seu ministério, permitiu que um ladrão tomasse conta do dinheiro? É como colocar o rato para tomar conta do queijo. Porque de certo o fato de Judas ser infiel e ladrão não era oculto para Jesus. Amados, há apenas uma explicação plausível, além daquela de que Judas iria cumprir a missão de entregá-lo aos seus captores, seus inimigos. Há apenas uma explicação plausível que é corroborada pela palavra de Deus, e é que, sendo ele, Jesus, 100% homem, escolheu desta forma, simplesmente para declarar no mundo espiritual que um filho de Deus não é sustentado somente pela excelência na administração dos recursos, mas acima de tudo pelo cuidado e multiplicação que vem da fidelidade de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo de 2 a 4, quando Jesus vai iniciar seu ministério, ele sai de um jejum, onde ele não comeu nada, e diz o verso 2 a 4 de Mateus capítulo 4: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O tentador vem para tentar Jesus a provar que ele é o cara, e ele usa algo muito forte: a fome. Fala, você não é filho de Deus, você não tem o poder para fazer um monte de coisa, você não vai realizar um monte de milagre? Começa agora, transforma aí essas pedras em pães. Sabe, amados, eu fico muito triste como pastor, vendo em nossos dias quantos homens estão nos púlpitos de igrejas transformando os pães, as pedras em pães para si. Homens que estão pregando um evangelho e fazendo pessoas seguidoras dele, pensando no que elas vão fazer por ele, no dinheiro que vão ganhar delas, para realizar os seus projetos pessoais, humanos, carnais. Homens que não estão buscando viver por aquilo que Deus ordena à igreja, que é tratar o pastor com dupla honra, não deixar que nada falte para ele, cuidar dele, dar a ele uma condição de que ele viva com excelência, com honradez e dignidade. Não, eles vão muito além, usando a sua posição para, se prevalecendo dela, dizer às pedras que elas se transformem em pães, para se satisfazer o que eles querem. Jesus não faz isso. Jesus disse: negativo, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra que procede da boca de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não aceita aquilo para prover a sua vida que não proceda de Deus. Aquilo que muitas vezes se apresenta como uma oportunidade incrível para ganhar um dinheiro, fazer um grande negócio, mas muitas vezes o crente não está perguntando: Senhor, isto vem do Senhor? Então cutuca quem está do teu lado e diz: abre o olho, que vai que esse negócio aí não veio de Deus, você não perguntou nada para ele. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, mesmo com um ladrão dormindo ao seu lado, Jesus comeu, viajou, descansou e cumpriu o seu ministério. Não faltou nada para ele. E nós não vemos Jesus transformando as coisas, fazendo aparecer dinheiro para resolver o problema dele. A única situação que a gente vê Jesus fazer isso é quando vem cobrar dele o imposto. E olha o que Jesus faz. Ele não diz assim: transforma em dinheiro. Não, ele diz para Pedro: Pedro, você que é pescador, olha aí, olha a lição. Pedro, você que é pescador, vai lá no mar da Galileia, vai lá, lança o anzol na água. O primeiro peixe que você pegar, na boca dele vão ter 2 moedas. Você vai pagar o imposto por você, porque você trabalhou, e por mim que mandei você fazer e te dei ordem, porque eu sei onde está aquela moeda, está na boca daquele peixe. Jesus faz um milagre, não faz? Mas alguém teve que trabalhar, alguém teve que fazer o trabalho. Foi um trabalho de cooperação. Jesus fez um milagre e Pedro exerceu o trabalho. Então cutuca quem está do teu lado também, deixa ele ser tentado pelo espírito opressor dessa sonolência. Não, diga para ele assim: se não tiver trabalho, não tem milagre, amiguinho. Tem muita gente aí dizendo: eu vou para a igreja, eu entrego dinheiro e Deus vai fazer pinta na bica da boca da mão, pica lá, cada papum. Eu chego em casa e não é que é o dobro, não, é 7 vezes mais. E tem, olha, irmãos, é um troço desgraçado esse negócio. Você quer ver? Alguma vez você já pensou assim: mas o negócio tem alguma coisa errada, porque essas igrejas vivem abarrotadas. Por que ninguém simplesmente pega assim: isso tudo é balela, e a igreja murcha? Pelo mesmo motivo que ninguém passa por uma casa lotérica numa sexta-feira. É na sexta-feira? Quinta? Brincadeirinha. Eu também saberia se eu passo na porta todo dia. Foi só para descontrair. Só para descontrair. Mas olha aqui, rapaz. Hein? Vocês depois não ficam pegando o pé dele, não. Porque se eu passasse na porta, eu passava, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, era incrível, tinha um dia na semana, acho que é quinta-feira mesmo, fazer aquela fila, e não é porque, tá lá, a cena tá acumulada não sei quantas, não, você pode chegar lá, saiu o prêmio da cena hoje, começa tudo do zero de novo, não é assim? Chega a semana que vem lá, tá lotado de gente fazendo a fezinha. As pessoas querem as coisas assim, os seres humanos são assim. Infelizmente nós temos isto, mas isto não pode fazer parte da vida daquele que é crente, daquele que teme a Jesus, daquele que é filho de Deus, de jeito nenhum. Meu amado, se você quer milagre, faça a sua parte dele. Não tem milagre sem a gente trabalhar. Deus manda Pedro ir lá. Sabe, mesmo com o ladrão dormindo ao seu lado, Jesus comeu, viajou, descansou, mas ele cumpriu o ministério, não faltou nada para ele, e Deus não estava fazendo cair do céu toda hora, não faltava. Qual é o ensino que temos disso?
é que também você pode levantar sua cabeça e seguir adiante, mesmo que o ladrão seja o seu patrão, que rouba seus direitos trabalhistas, mesmo que seja o sócio que te passa a perna nos negócios, mesmo que seja alguém que trabalha na tua empresa, um empregado, e ele está roubando você de alguma forma, você nem sabe, mas se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e se a tua confiança, a tua esperança está no Senhor, o Senhor cuida de você, não vai deixar faltar. Por que tem tanto crente que parece que Deus está dormindo? É porque tem coisa errada. É crente que vai dormir e não dorme. Por quê? Porque a ansiedade corrói, consome. Ele fica pensando no que ele tem para pagar, ele fica pensando naquilo que tem que fazer, a cabeça não para. Ele vai para casa, mas o trabalho continua com ele. Ele carrega consigo nas suas costas o peso do trabalho que não para. A esposa chega toda feliz, aí ele está lá sisudo ainda, porque eu estou com muito problema. Não descansa no Senhor. E a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E um crente que não descansa no Senhor, ele desonra o Senhor. Ele está dizendo para o mundo espiritual: eu sou filho de Deus, mas eu não posso confiar em Deus não. Posso confiar em Deus não, muito problema. Deus, vai que Deus não faz. Cutuca quem está do teu lado e diz: é só trabalhar e ser fiel. Deus abençoa. Não quer dizer com isso que, sabendo você que isso está acontecendo, ou seja, teu patrão está te roubando, teu sócio está te roubando, tem alguém te roubando, não é para você não fazer nada, não é isso. Se você souber, denuncie, faça o bem que você sabe que deve fazer. Ele está me roubando, mas deixa, o dele está preparado, não é isso não, cadeia nele, é ladrão. Não é isso. É que você não deve ficar apreensivo, você não deve ficar nervoso, você não deve ficar lá, mas e aí? E se? Esse negócio do e se é desgraçado. Mas é que você não deve ficar ansioso, apreensivo, desconfiado, inseguro. Se você fizer do Senhor o seu guarda, aquele que protege, aquele que preserva você, ainda que se levante contra você um Judas, o Senhor será contigo, aleluia. Pois enquanto você estiver sendo fiel a Deus e cumprindo a missão que o Senhor te deu, então poderá viver na certeza do cumprimento da promessa dele. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 1 e 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você está lá fiel, confiado em Deus, trabalhando honestamente, fazendo a sua parte, crendo e confiando em Deus, e alguém diz para você assim: abre teu olho que alguém está te roubando. E você vai chegar em casa: meu Deus, mas e aí? E como é? E como vai ser? Não, você vai descansar em Deus, como Jesus fazia. Você vai confiar nas promessas do Senhor, porque ainda enquanto os amados do Senhor dormem, o Senhor provê o pão, o Senhor provê os recursos, o Senhor provê aquilo que precisamos. Você crê nisso? Então viva. Judas roubava, mas não podia com isso paralisar a obra, pois Jesus multiplicava os pães e peixes. Mateus 14.
que interessante, você já parou para pensar? 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplica, alimenta a multidão, talvez entre homens, mulheres e crianças, umas 12, 14 mil pessoas. Aí sobram 12 cestas cheias, e a Bíblia não diz para quem ficou aquilo não. Para quem será que ficou? Eu não sei, mas eu posso supor que uma parte significativa daquilo Jesus deu para o garoto que entregou tudo o que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos, que era o lanche dele. Ele entregou para Jesus tudo, e Jesus, por certo, entregou para esse garoto a maior parte, ou uma boa parte das 12 cestas. Agora falou: vai, meu filho, vende tudo isso daí, ó, isso aí tudo é teu. Ó, que investimento, hein? Não tem bolsa de valores que faça um negócio desse. 5 pães, 2 peixinhos, e recebe uma cesta cheia, ou sabe Deus quantas cestas Jesus deu para ele. Não faltou nada. Mateus capítulo 14. Jesus provia pescas milagrosas que faziam as redes arrebentar de tantos peixes, como lá está registrado em Lucas 5. Jesus transforma a água em vinho, e a festa que tinha acabado o vinho, a festa continua ainda por muito mais tempo, porque Jesus transforma a água em vinho. Está lá em João capítulo 2. Jesus tinha casas que lhe abriam as portas, e ele tinha lugar para dormir com conforto, e ele tinha também refeições, e lautas refeições, como está registrado em Lucas 10:38, por exemplo. E lhe ofereciam recepções, como já está registrado em João capítulo 12. E da boca do peixe tira o dinheiro que pagava o imposto, e aí se tem um ladrão no meio, porque aquele que está com o Senhor, para ele não há falta, porque o Senhor é fiel. Amado, se você descobriu ou descobrir que alguém traz sua confiança, lembre-se que se você crê no Senhor e nele somente está depositada a sua confiança, do Senhor vem o sustento que você precisa, e Ele não vai deixar faltar. Aleluia. Eu não estou dizendo com isso para você andar com uma plaquinha dizendo: tem algum ladrão que quer emprego? Eu estou dizendo com isso para você descansar no Senhor, porque se você for fiel, Ele é fiel. E se esta é a disposição do teu coração, então agora mesmo, aí onde você está, se levanta, fique em pé, abre agora aí onde você está a sua boca, comece agora aí a exaltar o Senhor. Está esperando o quê? Declara ao mundo espiritual em quem está depositada a tua fé. Celebre ao Senhor, que é o autor e consumador da tua fé. Está esperando o quê? Aquele que te salvou, aquele que te remiu, aquele que pagou o preço para a tua salvação, aquele que te faz mais que vencedor sobre todas as coisas, porque o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele para quem nada é impossível, aquele que usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e usa as que não são para confundir as que são, porque Ele, só Ele é autossuficiente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor, cujo nome está acima de todo nome. O nome dele é Jesus Cristo, o nome dele é Emanuel, Deus conosco, o nosso Salvador. Aleluia, celebre a Ele, glorifique a Ele, diga a esse espírito de desconfiança, de insegurança, que quer que você fique abatido, que quer tirar a tua paz, que quer fazer com que você volte para casa e não consiga descansar, e não durma, e você tenha o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos quebrantado, constrangido, prejudicado. Oh, abre a tua boca, celebre ao Rei que tudo pode, declare a tua fé e a tua esperança nele, ponha para correr esses espíritos de transtorno que visitam tua casa, que visitam tua empresa, que visitam o teu emprego, que visitam a tua mente com pensamentos maus, opressores, para tirar a tua paz,
porque você tem o Emanuel com você, aleluia. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você tem Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, se o Espírito Santo habita em você, então você pode com fé, com segurança, com firmeza dizer para o diabo: olha, eu tenho andado em momentos difíceis, olha, eu tenho vivido momentos de dificuldade, eu tenho passado por privações, sim, porque Jesus não me deixou enganado. Ele disse que no mundo eu teria aflições, mas eu vou ter bom ânimo. Eu não vou aceitar essa proposta que apareceu e que eu sei que não veio da mão de Deus. Sim, ela tem a aparência de resolver o meu problema, mas eu vou ficar com a palavra daquele que não mente, daquele que diz que ainda enquanto eu durmo, Ele provê na minha vida, aleluia. Celebra o Senhor, aleluia. Abra a tua boca, declare ao mundo espiritual quem você é, quem Deus é para você, aleluia. Porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. É Ele quem guerreia as nossas guerras, é Ele que nos faz mais que vencedor sobre todas as coisas. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que se levante todo o mundo espiritual contra você, é para ver a glória do Senhor estampada na tua vida, porque Deus escolheu você e eu, que somos nada perante o menorzinho dentre os seres espirituais da maldade que conspiram contra mim e você, porque a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero que você agora, a gente dá a oportunidade para primeiro, antes de qualquer coisa, dizer: ô inimigo, ouve aí, estou passando por um momento difícil, as coisas andam meio problemáticas, porque eu muitas vezes não tenho sido fiel ao Senhor, mas Ele, o meu Deus, Ele é misericordioso. A palavra dEle diz que as misericórdias dEle não têm fim e se renovam a cada manhã, e por causa disso eu não sou consumido. Então ouça, cada vez que a minha fé é provada, como agora eu tenho vivido essa situação, ou ainda que eu vá viver amanhã, vai ser para me aproximar ainda mais do meu Senhor, porque Ele é minha rocha, Ele é meu escudo, Ele é minha força, Ele é minha fortaleza, é nele que eu confio. Eu não vou me deixar bater, aleluia. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.